E vamos falar agora sobre reforma tributária. Nós estamos em contato com Marco Cintra, economista e secretário da Receita Federal. Então, Marco Cintra, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, nós tivemos aí lideranças do Congresso desde a semana passada falando na possibilidade de um fatiamento da reforma tributária, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, até confirmou que ele falou com outras lideranças, que não foi uma ideia isolada, como se teve a ideia, a impressão na semana passada. E a primeira etapa seria exatamente aquela que foi proposta pelo governo oficialmente, que é a criação de uma contribuição sobre bens e serviços com unificação de PIS/COFINS. E lá para o final ficaria aquela possível volta da CPMF, que era uma medida que o senhor defendia quando estava lá participando também do Ministério da Economia. Como é que o senhor vê essa ideia do fatiamento? Pois é, interessante, Denise. Esse fatiamento, o curioso é o seguinte, são 4 etapas. As 3 primeiras não são PEC, são providências que podem ser adotadas com legislação ordinária e, portanto, muito mais fáceis de serem votadas. Portanto, eu chego à conclusão de que quando o governo, junto com o Arthur Lira da Câmara, presidente da Câmara, optaram pelo fatiamento, eles chegaram à conclusão de que não haveria os votos suficientes para aprovação de uma PEC, nem a PEC 45 e nem uma outra PEC que esteja sendo discutida. Então, veja, a primeira etapa é o PIS/COFINS, a segunda é o IPI, a terceira é o imposto de renda e a quarta seria a desoneração de folha. Agora, o comentário que eu sempre faço é o seguinte: a primeira etapa, que é a reforma do PIS/COFINS, com uma alíquota de 12%, uma alíquota única e tudo mais, vai implicar um aumento de carga tributária para alguns setores. E a única maneira de compensar isso um pouco, de reequilibrar o impacto da reforma tributária nos vários setores, seria com a desoneração de folha, né? Então eu vejo a ideia do fatiamento com bons olhos. Eu acho que é o primeiro passo para se iniciar a reforma tributária, que todos nós queremos. Mas eu noto isso: para se aprovar o primeiro, há necessidade de se aprovar o quarto, e o quarto é por PEC, que é a criação de um tributo para desonerar a folha. Sem desoneração de folha, Denise, eu não acredito que nem o CBS e nem o IBS poderão ter um bom destino nas negociações parlamentares, porque vão efetivamente criar um gigantesco deslocamento de carga tributária da indústria e dos setores financeiros para a agricultura e para o setor de serviços. E isso vai, evidentemente, criar muita oposição, muito veto ao andamento da reforma tributária, que, aliás, é a história dos últimos 30 anos. Sempre essa insistência de ter um único tributo com alíquota única, etc., mas sem a devida compensação aos setores que vão ter um aumento de carga tributária muito forte. Então, se criticava muito a possibilidade de unificação também do ICMS e do ISS, como previa a PEC 45, que está em tramitação na Câmara. Agora, o senhor vê, mesmo com essa proposta do governo mais restrita, essa possibilidade de alguns setores serem mais penalizados na redistribuição da carga? Não tem dúvida. Mesmo se a primeira fase, que é simplesmente a reforma do PIS/COFINS, for aprovada, isso vai implicar um aumento de carga tributária, principalmente para o setor de serviços e também para a agricultura. Principalmente o setor da agricultura da porteira para dentro, que é a agricultura familiar, que tem hoje um tratamento totalmente diferenciado no PIS/COFINS. Se vingar a ideia de um PIS/COFINS com alíquota única de 12%, tanto para o setor agrícola quanto para o setor de serviços, que hoje majoritariamente é tributado com 3,65% cumulativos, vai haver um aumento de carga tributária muito grande para esses dois setores. E aí nós vamos ter, por exemplo, aumento de alimentos, aumento de educação, aumento de saúde, de modo que esse debate todo vai implicar um deslocamento de carga tributária muito forte. E a chave para viabilizar tudo isso é a desoneração de folha. E para desonerar a folha não há outro caminho senão um tributo sobre movimentação financeira. Isso já fizemos todas as análises e a minha conclusão é essa. De modo que eu vejo o fatiamento como um mecanismo que facilita
né, pelo menos politicamente, o andamento da reforma tributária. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ser penoso, porque vários setores vão estar, alguns ganhando muito e outros perdendo muito. E aí não mexeria também no ICMS, que é uma grande dificuldade que o empresário brasileiro enfrenta aqui no país e muitas vezes traz desvantagens até para os próprios estados. Entrou na discussão, inclusive, daquela questão dos combustíveis de aumento de preço. O presidente Bolsonaro chamou muita atenção para isso, mas nós temos em várias outras frentes, né? Mas, Denise, sabe que eu não acho que o ICMS esteja sendo abandonado, porque o que o governo está propondo no fatiamento é o seguinte: é um fatiamento para os tributos federais, que é o PL 3887, que é o que faz a reforma do PIS/COFINS, que cria um bom IVA para o PIS/COFINS, mas a PEC 45 pode continuar tramitando na Câmara dos Deputados, só que deixando de fora desse novo IVA o governo federal. E ele pode sim fazer uma bela reforma no ICMS dos 26 estados. Consequentemente, eu acho que não se está abandonando o ICMS à própria sorte, se está simplesmente separando. Eu acho que a Câmara pode tratar de uma boa reforma do ICMS, com uma legislação única, pondo o crédito financeiro, que é o que todo mundo deseja, a arrecadação no destino, tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo em que os mesmos princípios são aplicados no PIS/COFINS. Eles podem correr em trilhas paralelas. Eu acho que essa é a vantagem do fatiamento. Isso não quer dizer enterrar a PEC 45, não. Ela simplesmente deixa de tratar dos tributos federais, que serão tratados pelo PL 3887, e a PEC 45 faz a reforma necessária no ICMS, que é de longe o pior tributo no Brasil. Agora, com toda a resistência que a gente tem visto já desde o ano passado na área empresarial, principalmente nesses setores mais atingidos, e resistência no Congresso, o senhor vê alguma condição de serem aprovadas essas várias etapas? Sequer a primeira, o senhor já colocou aí uma dificuldade, mas chegar até o final, que seria a volta do CPMF? Olha, eu vejo com muita dificuldade isso, com muito pessimismo. Aliás, sem falar no momento, eu estava falando apenas no mérito e nas virtudes e eventuais polêmicas envolvidas na reforma tributária. Mas o momento é muito ruim para se fazer qualquer modificação no sistema tributário. Ninguém mexe impunemente em tributos. Isso mexe no bolso de todos, de empresas, de famílias, de trabalhadores, de assalariados, de modo que é muito difícil num momento como esse, terceiro ano de governo. Já estamos praticamente no meio do terceiro ano de governo, num ano pré-eleitoral, só se fala em política, em sucessão. A CPI da saúde agora agravando essa dificuldade política, a pandemia atrasou tudo e nós temos uma crise fiscal gigantesca, de modo que eu acho que mesmo fatiando vai ser muito difícil um encaminhamento adequado, a não ser modificações pontuais aqui ou ali, porque o momento para se fazer reforma tributária é no primeiro ano de governo, Denise, quando os governos têm mais credibilidade, não sofreram o desgaste natural de 3 anos, 2 anos e meio de governo. Agora, no meio do terceiro ano, falando de política e sucessão, eu vejo com muito ceticismo o andamento da reforma tributária. Um pouquinho menos no fatiamento. Agora, se for o amplo, como os secretários de Fazenda desejam e como reza a PEC 45, eu não vejo viabilidade nenhuma, nem pelo momento político e nem pelas consequências econômicas que eu tentei descrever aqui para vocês. E a gente precisa ver se dessa vez o presidente Bolsonaro endossaria, mesmo com essa argumentação da redução do custo da folha, a volta da CPMF, que seria o imposto sobre transações digitais, que é o que tem sido colocado pelo ministro Paulo Guedes, né? Exato, Benício. Eu acho que o que está faltando é um bom diálogo, e sempre se questiona se a sociedade aceitaria um tributo como esse. Eu acho que a CPMF teve um grande defeito, que a tornou, digamos, um tributo altamente antipático. Veio como um tributo a mais, como um aumento de carga tributária, veio para ser um recurso direcionado à saúde, que não foi totalmente, porque ele deslocou fontes. Agora, se houver uma clara
comunicação, com transparência à sociedade, de que esse tributo viria com uma alíquota baixa, 0,2, 0,3, para desonerar a folha, e substituindo outros impostos que são muito mais nocivos à geração de emprego, renda, trabalho, eu acredito que a sociedade será favorável sim a isso. E aí o que acontece? Haverá uma compensação para os setores altamente intensivos em mão de obra, como a própria agropecuária e o setor de serviços, que poderão ter uma amenizada neste aumento de carga tributária, que se a reforma do PIS/COFINS for implantada sem nenhuma outra medida atenuadora, digamos, dos impactos negativos no setor. De modo que eu acho que um debate racional seria muito proveitoso. Eu não sei se o momento é certo, esse que nós mencionamos aqui, mas se houver entendimento, compreensão do governo e uma clara comunicação com a sociedade, eu acho que dá sim para nós caminharmos na reforma. A Câmara dos Deputados reformando o ICMS, através da PEC 45, o PL 3887 fazendo uma boa reforma nos tributos federais, que é o PIS/COFINS, e depois a desoneração de folha e posteriormente o imposto de renda, aí eu acredito que haverá mais consenso. Quem sabe cheguemos a um bom resultado até o final desse ano. O problema é que de vez em quando algumas coisas, assim, algumas pautas que parece que estão bem encaminhadas, elas travam, enroscam no Congresso. Já se imaginava no ano passado que já estávamos próximos aí de uma discussão para valer, de uma discussão conjunta aí do Senado e da Câmara, juntando as propostas, inclusive a do governo, para ter uma proposta única, e de repente se começa a dispersar a conversa de novo, né? Pois é, agora nós estamos esperando, eu acho que todo esse debate, essa discussão que nós estamos travando, inclusive hoje aqui, é um debate que não tem todas as informações necessárias, o que eu acho que, de novo, é um empecilho a nós termos uma reforma tributária. Não é possível queremos aprovar uma reforma em 2 meses, 3 meses, 4 meses, se hoje eu e você não conhecemos o teor da proposta que o deputado Aguinaldo Ribeiro vai colocar na mesa para ser discutida. Então, veja, tem que haver transparência, tem que haver tempo para debate, estudos mais profundos, por exemplo, como esses que eu fiz, para avaliar o impacto nos vários setores que uma reforma tributária como essa pode ter, e isso não está acontecendo. Nós estamos esperando, é um cenário quase surrealista, vai abrir uma cortina e de repente nós vamos ver qual é o projeto que nós vamos discutir. E aí nós vamos ter o quê? 2 semanas, 3 semanas, 1 mês para discutir antes de ser votado? Assim, isso cria muito obstáculo para o andamento da reforma, né? Tem que ser um processo aberto, transparente, com a sociedade participando. Infelizmente isso não está acontecendo. Eu acho que é uma experiência que vem se repetindo há 30 anos na reforma tributária brasileira. Falta de debate com a sociedade. Sempre é um grupo de iluminados que apresenta uma proposta, que é a melhor proposta possível, que o mundo inteiro usa isso e aquilo, etc. Mas a sociedade não é consultada, gera dissensos, gera vetos, gera oposição, não há estudos aprofundados, resultado, não temos a reforma tributária. E temo que possamos correr o mesmo risco esse ano, dado o momento e a forma como foi discutida a reforma tributária até agora. Ouvimos o Marcos Cintra, que é economista e ex-secretário da Receita Federal. Então, Marcos Cintra, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise. Estamos aí à disposição para discutir esse tema que mexe com todo mundo. É Exatamente. O tema que mais envolve a sociedade inteira. Por isso é que precisa ser muito bem debatido e muito bem discutido. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É exatamente das reformas que mais podem produzir resultados efetivos para a economia, e tomara que sejam resultados positivos. É isso, doutor Marcos. Obrigada mais uma vez. Se Deus quiser.